Olá pessoal, Carlos aqui, brasileiro morando na Rússia. Estamos hoje em Kirov, uma cidade pouco conhecida pelo mundo, mas com um papel muito importante na história da Rússia. E hoje vamos falar sobre a história dessa cidade, geografia e demografia, os principais problemas que a população de Kirov enfrenta. Quero trazer para vocês aqui também as minhas experiências conhecendo essa cidade, algumas curiosidades. Quero falar também até o final do vídeo o que eu achei sobre Kirov. Então, se esse vídeo te interessa, se você quer saber um pouco mais sobre essa cidade incrível, vem comigo nesse vídeo que eu mostro tudo pra vocês. Привет! Привет! Меч еще не... Это телефон, человек снимает. Olá, gente, pessoal. Aqui Vasilina também. Vamos fazer uma introdução aqui, já iniciar falando da história de Kirov. Kirov, ela já teve 3 nomes ao longo do tempo. Ela já foi chamada de Hlinov, Vyatka e atualmente ela é conhecida como Kirov. A cidade Kirov teve 3 nomes: Hlinov, Vyatka, Kirov. Essa cidade, acredita-se que os primeiros povos que habitaram essa região vieram de Novgorod e formou aí o Oblast de Kirov. Um fato interessante sobre essa cidade é que durante a época soviética, a era soviética, ela foi fechada para turista. Então, somente cidadãos aí da Federação Russa podiam visitar a cidade de Kirov. Quando eu falo que a cidade teve um papel muito importante na história da Rússia, é que durante a época soviética, eles construíram várias e várias fábricas ao redor de Kirov, que era realmente importante aí para a Rússia. E acabava que essas fábricas aí, por ter essa importância, eles não deixavam realmente as pessoas que eram de outro país conhecer a cidade de Kirov, tá? Então ela era fechada realmente para qualquer estrangeiro. E atualmente essas fábricas elas continuam aí operantes, tá? E elas fazem parte da arquitetura de Kirov. Aqui, assim como várias outras cidades russas, acabou sofrendo por conta das guerras que aconteceram ao longo dos anos. Então, grande parte da arquitetura imperial que tinha aqui na cidade foi destruída ao longo das guerras que aconteceram. Atualmente você ainda vai ver um pouco da arquitetura antiga russa, mas a maior parte realmente aí acabou sendo perdida ao longo do tempo. E Olivia? Fumaça, show? Olivia sapo? Querendo falar que minha filha é um sapinho? Esse monumento aqui, esse local, né, na verdade é clássico aqui na Rússia. Toda cidade vai ter um local para você colocar os cadeados aí. A galera que casa tem a tradição de vir e colocar o cadeado na data do casamento e depois eles jogam a chave do lago. Aqui na cidade de Kirov vocês podem ver aí o tanto de casamento que já aconteceu. A região que Kirov está localizada ela é conhecida como a retaguarda russa. Tá? Kirov fica próximo aos Montes Urais da Rússia. O Monte Ural, para quem não sabe, ele faz a divisa da Rússia europeia para a Rússia asiática. Então Kirov ela teve esse papel aí fundamental aí nas guerras que a Rússia teve, tá? Como por exemplo o principal ponto aí de fábricas. Então você consegue entender a importância que Kirov tem aí quando a gente se trata dos termos militar. Tá? Kirov fica numa parte aí que é considerado realmente a retaguarda por estar entre a divisa da Rússia asiática e a Rússia europeia. A população de Kirov atualmente ela conta com cerca de 476 mil habitantes. Tá? E um fato interessante que vale falar para vocês é que Kirov ela fica no Oblast de Kirov. O que seria o Oblast de Kirov? Normalmente vocês ouvem falar aqui, hoje eu estou na República de Komi, estou na República da Carélia. E a Rússia ela é formada por Oblast e República, que é como se fossem os nossos estados aí do Brasil. A diferença entre Oblast e República é que as repúblicas são formadas com base na nacionalidade, tá? Então, são os locais onde tem uma forte conexão com o idioma, com a cultura e tradição de um povo. Enquanto o Oblast são pessoas de diferentes nacionalidades que acabam formando aquela região ali, formam uma cidade nessa região. Na República da Carélia, por exemplo, que é onde eu vivo,
a maior parte ali das pessoas vieram da descendência realmente aí dos povos carelianos. Então, por exemplo, se você vai em Komi, você vai ver que o idioma de Komi ainda é bem ativo. Tem canais de televisão que falam em Komi. Você vê que tem aldeias que as pessoas só se comunicam no idioma de Komi. E é dessa forma aí que você entende o que é uma república e um obslato. Ой, посмотри, ты видишь черный цвет? Do nada você vê um espelhão aqui. Filmando tudo que vê. Kirov é uma cidade bem grande. A gente tem a região central e uma outra região bem ao lado de Kirov, que demora o que? 15 minutos de carro, mais ou menos, para você chegar, que é chamado de Siló, tá? Que a tradução seria Vila Urbana. A gente ficou hospedado, dormindo, né, na casa da minha sogra, que é nessa região Siló. E eu vou mostrar algumas imagens para vocês desse local, para vocês entenderem como é que é. Tá? Siló normalmente são essas áreas mais afastadas do centro dessas grandes cidades, e nessa região você encontra de tudo que você precisa na cidade. Você tem ali o seu próprio hospitalzinho ali na região de Siló, você tem escolas, vai ter shoppings, tudo muito numa escala um pouco menor do que você vê no centro da cidade, mas ainda assim que atende perfeitamente a região. É como se fosse uma cidade, uma cidade menor ao lado de uma cidade maior. А тут, ну, если это самое, Что ты делаешь? разделай, это керн, можно кушать. Можно кушать, но Да. осторожно. Там Можно, нету разделайте, косточек? пустите, чтобы червей не было. Ой, внутри. посмотри, только там, может, маленькие такие Нормально. есть. Вкусно. Essas regiões que são chamadas de Siló, antigamente elas eram construídas formadas por apenas casas, tá? Mas hoje em dia você vê que eles já estão começando a construir prédios nessa região, então acaba que se torna realmente aí uma extensão da cidade de Kirov. Não é só em Kirov que tem essa região Siló, várias outras cidades aí, por exemplo, em Moscou você vai ver, lá em Petrozavodsk, em várias outras cidades maiores da Rússia, você vai ter uma região que é considerada aí uma vila urbana próximo à grande cidade também. Uma coisa que me surpreendeu bastante nessa região Siló de Kirov é que ela é bem desenvolvida. Além de ter todos os serviços básicos ali sendo atendidos, você vai encontrar casas ali muito modernas, tá? Não só casas naquele padrãozinho, casinha de madeira que a gente costuma ver na Rússia. Então, às vezes é comum você andar nas ruas e realmente se perguntar se você está na Rússia, porque tem casas com uma estrutura bem grandes e que fogem realmente do padrão da arquitetura russa. A impressão que te passa é que as pessoas mais ricas ali, que fizeram dinheiro em Kirov, construíram aí essa região Siló, né, para uma forma de fugir da bagunça ali da cidade grande, foram para essa região e acabaram construindo ali como se fosse um bairro mais de luxo, tá bom? Um bairro onde eles pudessem ficar mais sossegados. Aproveitando que a gente tocou nesse assunto casa de madeira, trazendo uma curiosidade, uma informação para vocês, o custo que as pessoas pagam em média aí para conseguir as madeiras para aquecer a casa, tanto para aquecer a casa quanto para tomar o banho, naquelas famosas banhas, eles pagam em cerca de 10 mil rublos, tá? Por ano, para ter lenha o suficiente para aquecer uma casa pequena durante o inverno. É claro que se sua casa for maior, né, então você vai ter que gastar um pouco mais do que 10 mil rublos aí para conseguir as lenhas. Essa região Siló, ela é ideal para quem quer ficar perto da cidade grande de Kirov, mas afastada o suficiente para ter um contato maior com a natureza, com a tranquilidade, longe da agitação realmente da Kirov central.
Tá, então vamos falar sobre os principais problemas que você vai encontrar na cidade de Kirov. Em conversa com os moradores locais, a maioria citaram para mim que o rio da cidade é poluído devido às fábricas que foram construídas ao redor de Kirov acabaram aí contaminando as águas do rio Vaiatka. E esse aí é um dos grandes problemas que a cidade enfrenta, de ter esse rio que é bem bonito por sinal, mas infelizmente hoje ele é poluído. Kirov, assim como outras cidades da Rússia que são menores, tem o mesmo problema também com a população jovem. A população jovem aqui normalmente costuma migrar para São Petersburgo, tá? E isso acaba prejudicando a cidade, porque aumenta aí realmente o número de idosos vivendo na cidade, e alguns empregos aí que realmente necessitam de uma mão de obra de pessoas mais jovens ficam em falta, tá bom? Você não tem jovens realmente para suprir essas vagas aí de trabalho, o que abre oportunidade realmente talvez aí para estrangeiros vir e morar na cidade de Kirov e a começar a atuar nessas áreas aí que realmente necessita de uma mão de obra jovem. Uma coisa que acabou me impressionando também aqui foi o trânsito de Kirov. Você vê bastante carros na rua e acaba levando a um certo engarrafamento. Não é um engarrafamento intenso, mas gera um leve desconforto para você ir nos horários de pico da cidade. Como eu falei para vocês, Kirov ela fica próximo de Kazan. E acaba que os turistas aqui, quando pensam em conhecer essa região da Rússia, optam em conhecer Kazan e não conhecer Kirov. Tá? Então é uma cidade que ela gera aí desperta pouco a curiosidade dos turistas. É uma cidade que não é muito conhecida e isso aí acaba gerando esse problema de não atrair pessoas para a cidade e acaba que eles não desenvolvem realmente nada mais atrativo e não geram uma propaganda realmente para as pessoas conhecerem essa cidade. Isso é ruim, porque a gente sabe que o turismo, querendo ou não, ele gera dinheiro para a cidade. Então, tem esse grande problema aí que Kirov enfrenta. A galera vende os churrascos deles dessa forma aqui, galera. Não é igual a gente faz os espetinhos aí no Brasil. A gente pagou 90 rublos em 100 gramas nesse pedaço aqui de carne de porco. A gente tem a estátua desse escritor aqui que se chama Alexander Green. E aqui a gente tem vários desses livrinhos aqui com QR Code que você consegue abrir a animação contando a história de cada um dos livros que ele escreveu. Bom, agora que a gente já falou da história, geografia e demografia e os principais problemas de Kirov, vamos falar sobre as minhas experiências conhecendo essa cidade. Eu tive a oportunidade de não apenas conhecer a cidade de Kirov, mas também fazer conexões com pessoas e ter experiências novas que eu vou compartilhar com vocês. Como eu falei para vocês, Kirov me surpreendeu em vários aspectos. Uma das coisas foi a estrutura da cidade, o desenvolvimento dela. A gente teve a oportunidade de conhecer um estúdio de criação de filmes. Então aqui em Kirov é criado filmes, tá? A maioria das cenas que esses filmes que são criados aqui em Kirov, nesse estúdio, ele é feito em áreas externas aqui da Rússia, mas tem a parte interna também, alguns efeitos especiais que são necessários fazer no estúdio, o tratamento das imagens ali, toda essa parte aí administrativa é feita em estúdio. E a gente teve a oportunidade de conhecer aqui os donos do estúdio. Tomamos um chá com eles ali, conhecemos o estúdio. Eles me mostraram cada processo realmente ali que eles usam para criar o filme, a parte da captação de áudio. E foi um momento muito legal, um momento muito prazeroso. Eu vou deixar para vocês que tenham interesse aqui em ver um dos filmes que eles já criaram. Vou deixar o link aí na descrição. É claro que o filme ele é todo em russo, então é para quem realmente tem um contato maior com o idioma russo, que já entende o idioma russo e quer realmente prestigiar o trabalho que eles fizeram. Nós ficamos por horas ali no estúdio conversando sobre Brasil, sobre Rússia, e é sempre muito bom a gente ser bem recebido assim, em cada cidade que a gente visita, as pessoas mostraram interesse tanto no nosso país quanto na gente, a gente poder compartilhar realmente aí algumas curiosidades sobre as diferenças de Brasil, sobre as diferenças da Rússia. Então foi uma experiência muito legal que a gente teve conhecendo a cidade de Kirov e podendo conhecer esse estúdio de criação de filmes.
Vamos falar de coisa boa, vamos falar da alimentação. Quando a gente fala de Rússia e fala de comida, a gente sempre vai falar de exagero, tá? A gente sempre come bastante aqui em todo local que a gente costuma visitar. Um ponto que eu trago para vocês, nessa viagem a gente comeu bastante em restaurantes, tá? Normalmente você pode optar em ir em restaurantes mais chiques. A gente mesmo no primeiro dia foi num restaurante bem chique, com uma vista ali mega bacana da cidade. Eu filmei pouco porque a gente estava com a minha sogra e o restaurante era chique. Eu fiquei ali um pouco com vergonha de filmar lá dentro do restaurante, mas ao longo da viagem a gente normalmente opta em comer em locais mais simples, tá? Então eu deixo sempre essa dica para vocês: vá nas padarias, vá no self-service aqui da Rússia, que normalmente é conhecido como Stalovia, que você consegue aí pagar um preço justo, um preço que as pessoas, moradores locais ali normalmente costumam pagar, e ter um contato com a culinária russa padrão, tá bom? A culinária russa tradicional. E de forma simples, tá? Nas padarias você consegue aí sempre encontrar coisas, né, bem deliciosas, né, realmente aí com um preço que cabe no bolso. É lógico que se você gosta realmente de gastar um pouco mais, você pode experimentar esses restaurantes de luxo, mas para mim sempre vale mais a pena, tá, ir nos locais mais simples. Eu sempre me divirto mais comendo aí as coisas mais simples, realmente como a galera come no dia a dia. Eu e minha esposa, a gente gosta bastante de fazer a compra aí nessas padarias e sentar em algum local para se alimentar, conversar, ver a paisagem, e pra gente isso daí já vale bastante a pena. As padarias que você encontra aqui na Rússia, elas são diferentes das padarias que a gente encontra no Brasil. As padarias aqui, elas estão mais próximas a uma lanchonete, né? Elas parecem mais com a lanchonete aí do Brasil do que realmente com as padarias. Então você não compra apenas pão, você vai comprar mais sobremesas aí e algumas coisas aí da culinária russa, tá? Cafés, e é assim que é o formato de padaria aqui na Rússia. Stalovia, que é como se fosse o self-service aqui da Rússia, é realmente um self-service. E normalmente você compra pratos ali já montado, a galera compra salada, compra sopa, aí vai ter aí um tipo de carne que você pode comprar separado, um macarrão, um arroz. E são bem comuns aqui na Rússia da galera comer no dia a dia. O transporte na cidade de Kirov, ele é bem tranquilo em relação a você encontrar táxis, você encontrar ônibus e troleibus. A única coisa que você não tem aqui na cidade de Kirov é o metrô, tá? Tirando isso, você encontra qualquer outro tipo de transporte público. E além disso, a cidade de Kirov, ela tem também uma estação ferroviária, então isso te possibilita aí fazer uma viagem de fácil acesso para a cidade de Kirov e ir para Moscou, São Petersburgo ou qualquer outra região da Rússia aí via linha ferroviária. Aqui na Rússia normalmente tem essas estátuas e vários monumentos que eles dizem que dá sorte se você tocar, se você colocar o dinheiro. Bom, vamos testar, né? Não custa nada eu fazer também a tradição. O собаки нос еще. Agora é 10 mil inscritos, né? Mais 1000 inscritos agora que eu toquei o nariz do cachorro. Deseje-me sorte. Mais 1000 inscritos. Estamos agora com 11.000k. Like. Trazendo uma conclusão para vocês do que eu achei da cidade de Kirov, eu tenho que confessar para vocês que eu realmente me surpreendi bastante. Quando você chega principalmente no centro ali de Kirov, tem uma rua que ela é uma estrutura completamente europeia, tá? Você por um instante se esquece realmente que está na Rússia e parece que você chegou em um outro país aí da União Europeia. Então essas cidades capitais que ficam nas regiões consideradas Oblast na Rússia, você vai ver uma influência grande de diferentes nacionalidades realmente na cidade. E essa foi a impressão que eu tive caminhando aí
na região central de Kirov, tá? Como se eu estivesse em um outro país da União Europeia. Foge bastante da arquitetura que a gente vê, por exemplo, lá na Carélia, daqueles prédios soviéticos, prédios mais quadrados e as casinhas mais de madeiras, mais simples no padrão realmente da Rússia antiga. Muda bastante aí o aspecto da cidade com relação a outras cidades russas que ficam em repúblicas. A cidade ela é pacífica e tem uma boa estrutura. Eu não entendo o porquê de jovens querer ir para cidades maiores e não viver aqui na cidade de Kirov. Não é uma cidade que falta emprego devido a essa grande estrutura de fábricas que tem ao redor de Kirov. E tirando essa parte de não ser uma cidade que atrai bastante turistas, é uma cidade ideal para se viver. Aqui na Rússia, assim como no mundo inteiro, São Petersburgo e Moscou são cidades que normalmente vai atrair mais o olhar dos jovens. E então a galera acaba indo naturalmente querer viver nessas cidades. Mas para a gente, por exemplo, que sai do Brasil e chega numa cidade como essa de Kirov, eu acho que se adapta tranquilo, por ver a estrutura que a cidade tem, a beleza que a cidade oferece, tá? E essa oportunidade de trabalho, né, que é bem grande aqui devido às fábricas, então é um local realmente ideal para se viver. A minha impressão é essa, a minha impressão geral da cidade, que é uma boa cidade para se viver. E o nosso passeio foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência de conhecer mais uma cidade da Rússia. Deixe meu agradecimento especial a você que chegou até esse momento do vídeo, tá bom? Continue acompanhando a gente aí no canal para descobrir um pouco mais sempre sobre essa gigantesca terra russa. Fiquem todos na paz de Deus e até a próxima.